Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar sobre um livro da jornalista Eliane Brum, que chama-se Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras. Então este livro aqui faz parte de um dos livros da Eliane que se distancia dos livros jornalísticos dela. Então a formação dela de jornalista fez com que ela entrasse para trabalhar num jornal na região sul do país, depois ela passou a opinar na revista Época, aí hoje ela ainda é uma colunista do El País e hoje ela trabalha como freelance, ela já não é mais uma jornalista contratada. Tanto porque ela se afastou do jornal para hoje fazer ficção. Ela sempre, eu conheço alguns textos dela como jornalista, algumas dos seus artigos de opinião, das suas reportagens, que na verdade sempre pra mim tiveram cara de mais crônicas do que reportagens, né? Porque ela é uma jornalista narrativa. Ela trabalha então com sentimentos, com a narração dos fatos, com incorporar a uma linguagem direta, seca do jornal, características que são da literatura. E agora ela migrou mesmo para a literatura. E esse livro aqui, até então, parece ser algo real sobre a Eliane, em que ela vai contar sobre a experiência dela numa cidade pequena enquanto ela era criança e como foi que ela descobriu as palavras e como que hoje ela vive dessas palavras. Então, eu conheci este livro por conta de um clube do conto em que eu participo, em que a gente pegou um capítulo deste romance. Posso chamar isso aqui de romance? Acho que eu posso. Não sei. Pode ser. A gente pegou um capítulo disso aqui como se fosse um conto e nós lemos. E era um capítulo em que ela vai contar que ela é filha, a única filha mulher, apesar de ter dois irmãos mais novos e já ter tido uma irmã mais nova, mas que morreu muito cedo. Então ela se vê como a filha substituta, aquela filha que está aqui só para ocupar o local de uma que já morreu, de que os pais nunca vão se contentar com ela porque sempre vão ter a imagem daquela filha que poderia ter sido melhor e perfeita e que ela não é. Então, assim, nossa, é uma coisa muito tensa. Esse livro vai contar com palavras, assim, muito líricas, tem um tom de poesia, tanto que Dona Eliane, eu acho que você podia escrever poemas, porque que linguagem, assim, mexe lá dentro, assim, é um negócio que você não consegue ler muito rápido esse livro, você tem que ler e parar cada capítulo para preciso reflexionar, preciso pensar sobre o assunto. Ela tem uma linguagem muito bonita, e uma linguagem que é muito flexível, de acordo com os assuntos que ela aborda em cada capítulo. Tem um capítulo que ela está falando sobre uma situação de abuso sexual pela qual ela passou. Então tem muito palavrão naquele capítulo. Tem palavrões que eu acho muito pesados, assim, pra eu ler. Eu falo, opa, pera, não estava preparada pra ler essa palavra aqui no meio. Mas tem tudo a ver com a violência que ela sofreu. A gente tem outros capítulos muito sexualizados, porque ela está contando sobre as mulheres da família dela. E ela é uma feminista, assim, de mão e colo e braços cheios, entendeu? E ela conta sobre as mulheres da família que nunca tiveram a mesma voz que os homens, sempre foram oprimidas, e que essas mulheres, como não podiam falar e agir, elas plantavam. E os jardins dessas mulheres da família eram todos sexualizados, era uma selva muito louca de plantas, assim, copulando e criando coisas improváveis, e aquele negócio parecia assim uma selvageria, já que as mulheres tinham que ser sempre muito ladies e regradas e quietas. Então ela trouxe imagens muito legais e as linguagens vão variando conforme isso, e ela aborda assuntos desde a opressão feminina, a sexualidade, a questão da morte, a questão da desigualdade, e ela fala bastante sobre essa questão de o mundo prega a meritocracia sem entender o que é isso e sem entender o que é desigualdade de nascimento. Ela fala muito sobre o período dos pais e da ditadura militar e dos sonhos de criança, de como combater a ditadura, tipo, ela tinha uma vontade de botar fogo na prefeitura, umas coisas que uma criança de 5 anos acha que super vai dominar o mundo, né? Umas coisas muito legais, mas a abordagem real aqui da história dela é como ela se tornou uma escritora. Então, se você gosta de escrever, se você tem o sonho de ser um escritor, essa mulher tem muita coisa para te falar. Ela conta como foi o primeiro contato dela com as palavras, como foi o incentivo ou o desincentivo das pessoas em relação a isso, que ela passou durante uma ressaca, assim, durante um bom tempo, uma ressaca de escrita, e como que ela foi de novo plugada assim para esse mundo por um professor. E ela conta uma coisa muito pessoal, e é muito legal porque
Eu recebi um comentário esses dias de uma... Agora eu não me lembro o seu nome, você me desculpa, tá? Eu vou pesquisar em qual vídeo que você fez esse comentário pra eu citar o seu nome, Flor. Pedindo um vídeo pra mim, pra eu falar sobre estratégias narrativas, sobre dicas pra se virar um bom escritor. Eu não acho que eu tenho cacife pra fazer isso. Eu sou crítica daquilo que já tá pronto, né? Não do processo criativo. E eu acho que o processo criativo é uma coisa muito, muito pessoal. Nenhum escritor escreve do mesmo jeito que o outro. Tem o seu mesmo ritmo de escrita, tem as suas inspirações, tem a sua mesma temática, quantas horas por dia trabalha. Eu acho que cada um tem que achar o seu lugarzinho, assim como a gente aprende a estudar cada matéria, como cada um tem o seu horário do dia mais disposto a trabalhar, seja qual for o seu trabalho, quando cada um sabe que hora tem que chorar e onde gosta de chorar escondido ou berrando na frente dos outros, como cada um tem um trocinho só seu, eu acho que a escrita é um trocinho só seu. E a gente tem que ler os trocinhos dos outros pra perceber isso. E que nem esse aqui é um livro que eu colocaria assim, lado a lado pela temática, com o On Writing, do Stephen King, que é o sobre a escrita. Pô, é muito legal. Se você pegar esses dois livros, são dois autores, não tem nada a ver. Assim, você joga cada um para um canto e fala, vamos lá, vamos fazer outra coisa. Porque cada um deles é muito diferente a relação deles com a linguagem. É muito diferente a relação deles com a escrita. E acho que vale a pena a gente conhecer como é que nossos grandes autores escreviam, né? É você entrar um pouquinho no mundo deles. Esse aqui eu gostei de entrar no mundo dela. E pra minha meta dos 12 livros para este ano, eu tenho um livro da Eliane Brum para ler, que é esse aqui, que é O Olho da Rua, que ainda é um livro, né, da fase jornalística dela. Posso chamar de fase? Não sei, Eliane, tô invadindo o seu mundo e fracionando o seu mundo, tô dizendo que você pode fazer jornalismo, desculpa. Esse é um livro reportagem, então não é ficcional, não é literatura, Ai, tá vendo? Complicado. Então aí eu me empolguei. Então eu vou tentar pegar esse troço aqui nas férias e dar uma lida. E aí a gente conversa. Ainda mais que foi presente. Eu gosto muito da pessoa que me deu esse livro. E aí a gente conversa, certo, gente? Então fica aí, dica. Esse livro eu aconselho muito na vida. Ele é muito gostoso de ler. E ele é gratuito em livro digital. Se você entrar na Amazon, você pode baixar gratuitamente, porque ela disponibilizou. Ai, é muito amor por essa mulher, gente. Eliane, preciso te dar um abraço um dia, tá bom? Eu gosto muito de você. Beijo. Tchau, tchau, gente.